Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre como é que a gente faz para precificar uma peça, como é que a gente faz para descobrir o preço a partir de uma ficha técnica que a Nicole desenvolveu para a gente, né, Nicole? Fala um Sei. pouquinho dessa ficha. Então, gente, eu comecei a pensar sobre isso, porque lá quando eu confeccionava uma peça nova, ela muitas vezes anotava num papelzinho pequenininho, tudo bagunçado, e me passava depois tudo que ela tinha usado. E aí, às vezes, a gente corria o risco daquele papel sumir, enfim. Então, para ficar mais organizado, é sempre melhor da gente trabalhar quando a gente tem um documento bonitinho, um papel bonitinho, fácil de analisar, de ver ali o que a gente precisa colocar. E aí a gente desenvolveu essa ficha técnica que vocês vão preencher ao longo do processo que vocês estiverem confeccionando a peça. Não se assustem, porque não é uma coisa que vai dar mais trabalho para vocês. A gente fez isso, na verdade, foi para ajudar vocês, né? Não te ajudou quando a gente implementou isso? Muito mesmo. Porque, assim, a primeira visão, o primeiro impacto que me deu quando Nicole pegou esse papel e me entregou foi de que lá vem ela com mais uma ferramenta para dificultar o meu trabalho, para que o meu tempo tirasse um pouco do tempo que eu deveria ter para confeccionar a minha peça. Mas aí depois, à medida que eu fui fazendo, eu percebi que realmente sim, foi necessário e que eu, ao invés de perder tempo, eu estava ganhando o tempo. E não precisa nem se preocupar porque é um papel. Você vai imprimir, não é isso? Aí, gente. E vai colocar do nosso ladinho ali. Nosso lado. Aqui no ateliê a gente eu imprimo um monte e conforme a Lai vai fazendo, eu sempre dou um pra ela e ela vai preenchendo. Então não precisa se assustar. Aqui eu até botei o arquivo aqui sem nada preenchido, só pra vocês verem como a gente vai disponibilizar pra vocês. Esse arquivo vai estar lá na nossa plataforma para as nossas alunas. E aí vai estar disponibilizado para toda peça que vocês fizerem, vocês preencherem isso daí. Isso, a informação que vocês colocarem aí, depois a gente vai colocar na planilha e vai mostrar agora para vocês como é que funciona. Mas isso é até legal, né, Lai? Porque a gente coloca isso depois junto com a apostila. E aí daqui a 1 ano, 2 anos, vocês podem pegar aquilo ali e ver o que vocês usaram, o tamanho das peças que vocês usaram. E pode até auxiliar vocês para frente, caso vocês queiram refazer essa peça, tá? Vir um histórico aí da peça, da confecção da peça. E agora vamos mostrar como é que a gente vai fazer como modelo a casinha que a gente liberou de molde essa semana, porque aí tá bem fresco aí na memória de vocês, e pra gente poder ajudar vocês até a ver o preço que ficou pra gente, porque cada um vai ter uma realidade diferente, cada um compra uma matéria-prima por um preço diferente, mas a gente vai mostrar para vocês como que ficou esse preço pra gente. Então vamos primeiro a confecção da ficha. O que eu fiz aqui? Eu escaneei a ficha que a Lai preencheu pra mim e escaneei pra gente mostrar pra vocês como é que a gente faz esse preenchimento. Isso aí. Então vamos lá. Primeiro, tem esse campo que a Nicole coloca, que é o campo justamente para a gente identificar a peça, né? Porque são vários, e como ela falou, eu fico aqui com várias fichas técnicas, né? Porque são vários projetinhos, e aí eu vou fazendo e vou tendo, então eu preciso de identificar cada ficha dessa. E aí tem a lista de materiais. Essa lista de material, no caso aí, o primeiro está escrito telhado e estampado. Eu tô até com minha casinha aqui para mostrar. Esse telhado aqui foi usado um feltro estampado, né? E aí tem a quantidade e as dimensões desse feltro. Que a maior dificuldade, Nicole, foi isso daí, porque o que acontece? Nessa casinha, nesse telhado, por exemplo, é uma reta
então é mais da gente fácil, medir. né? Mas quando é alguma coisa que é redonda, por exemplo, aqui, ó, o coração, né? Ele é redondo, ele tem umas partes e o feltro a gente perde algumas partes aqui na lateral, né? Então o que que a gente desenvolveu? A gente pega esse feltro, né? Eu coloquei aqui, cortei só um pedacinho, mas geralmente quando a gente trabalha, a gente vai trabalhar, deixa eu pegar aqui para vocês verem, a gente vai pegar um feltro, um pedaço de feltro que a gente tem, todo picado, e a gente vai colocar em cima e vai cortar, né? Então, a princípio não, a base para a gente poder dimensionar o quanto que estou gastando de feltro a gente medir no molde essa parte, né, a maior, de um lado para o outro e de um lado para o outro. Sim. Aqui, nesse caso aqui, esse caso é o do coração, que está lá embaixo. Mostra aí o coração onde está embaixo, por favor. O coração é esse daqui. Isso. Eu usei duas partes, né? Porque são dois lados do coração. Que vai ser a frente, que a gente botou a chavinha, e o verso, que vai ser todo liso. Isso. E aí, eu gastei, são 9 centímetros por 7. Eu medi como um quadrado mesmo, né? Isso aí, gente. A orientação que eu falo até pra lá é assim, sempre, independente da forma que a peça venha a ter, meça sempre um quadrado. É isso, gente. Meça sempre um quadrado, tá? Independente da área, que nem mostra aí o coração. Aqui a gente perde essa área aqui, né? Essa área e essa área aqui. Essa daqui também, a princípio, perderia. Mas muito disso a gente usa depois para retalho e fazer outras peças. Então não tem problema, a diferença que vai dar financeira aí é muito pouco. Então todas as peças, independente da forma, meça sempre em forma ou quadrangular, ou um quadrado, né? Ou retangular, tá bom? Isso. E outra coisa, Nicole, essa parte aqui que você mesmo falou que a gente aproveita. Quando a gente vai fazer uma nova peça, e aí vamos supor que eu quisesse, que aqui desse para eu fazer uma pétala de uma flor, né? Eu faria como se eu estivesse medindo também normal o tamanho, né? Porque independente de eu já ter contabilizado, né, lá na casinha, você vai ter que contabilizar para você poder cobrar isso de novo, né? Então, por mais que eu faça uma flor que de repente seja só de retalho, eu preciso contabilizar isso para eu saber o preço que eu vou cobrar para o meu cliente. Mesmo eu já tendo contabilizado, por exemplo, isso em uma outra peça, eu vou ter que contabilizar de novo. E aí você vai falar, eu vou estar ganhando 2 vezes. Tudo bem, mas o valor é muito pequeno e a gente precisa passar o valor certo para o cliente. Mesmo que a gente pague, contabilize isso 2 vezes. O cliente vai fazer pouca diferença e a gente vai ter certeza de que a gente vai estar passando um preço certo para ele. Isso que aí. não vai prejudicar a nossa empresa. Isso. Então, assim, o feltro eu acho que deu para entender como é que a gente faz, né? A gente coloca ali na base, mede e vê o tamanho, e depois a gente vai mostrar na tabela também como é que você coloca, né? E aí a gente coloca nessa ficha técnica, além dos feltros, primeiro eu coloco feltro quando ele é estampado, porque tem aqui a gente sabe que existe o preço diferenciado de feltro estampado para feltro liso. Tem feltros que tem um precinho mesmo no estampado, há uma diferença. Isso aí. Né? Então a gente coloca e especifica mesmo, feltro estampado, tanto por tanto, né? A cola quente que usa, como que eu faço com a cola quente, Nicole? Porque assim, é um bastão inteiro. E a casinha, por exemplo, eu gastei muito pouco. Então eu coloquei, já estava na minha pistola, porque às vezes a gente começa a trabalhar e fica presa na pistola, né? E aí eu olho, por exemplo, ó, a pistola tá até aqui, perto, ó. Tem mais ou menos quase que, não é, um pouquinho mais que a metade, né? Então eu já olho e dou às vezes eu anoto ali nas anotações gerais ali embaixo que tinha meio bastão, né? Para não esquecer, porque o trabalho quando é grande, a gente vai usando, né? E tem muita coisa. Então aí depois da cola quente, né, que a gente coloca, aí a gente vem na quantidade
E nessa quantidade aí a gente coloca, no caso foi meia unidade, né? Eu coloquei a metade. E aí depois a gente vai computar isso daí, quanto é que vai ficar. Aí, E pode o falar. for unitário, gente, aqui não precisa... Dimensão a gente vai botar só o que tiver Foi medido. dimensão mesmo, que for medido, né? Papelão, enfim, o feltro e EVA, se vocês vierem a utilizar, tá bom? Isso. Depois a gente usou a argola acrílica, que foi para segurar, né, para pendurar, que foi uma unidade. Aí o botãozinho flor, as contas que... Ah, isso aqui também é importante. As contas, nesse caso aqui, eu usei um pacote. Um pacotinho, se não me engano, era 10 ou 20 gramas, né? Não me lembro. Mas aí eu usei tudo. Então não tem problema. Mas quando eu uso só a metade, a gente vai fazer mais ou menos o valor. O valor de... né? Pega um pacote e vê a metade, qual o valor da metade desse pacote, né? A gente vai estimar o preço conforme o preço do inteiro. Isso aí. Né? O papelão, que foi o que Nicole falou, que também a gente coloca pela dimensão, porque eu trabalho muito com o papelão cinza ou o papelão Paraná, né? E aí é cortado também. Uma chavezinha metálica que eu usei, lacinho de tecido, que nesse caso aqui, esse lacinho aqui, eu comprei. Já pronto, né? Já pronto, mas e quando eu faço em casa? Não tem problema, eu vou também considerar esse laço. Não importa o que você vai colocar, você tem que considerar tudo. Isso aí, né? A fibra de silicone, isso também é legal dizer, porque a fibra, geralmente eu pego numa quantidade de fibra, eu ponho dentro de um potinho, porque eu trabalho aqui, e aí eu vou tirando desse potinho e vou enchendo. Então eu pego uma balancinha que eu tenho aqui caseira. Dessas normais, gente, nada extraordinário não. Uma balança de casa, de cozinha, de cozinha. Né? E aí eu vou ali e peso aquele total daquela manta. Deu 50 gramas. E eu, depois que termina a minha peça inteira, eu vou lá e eu peso e vejo. Nesse caso aqui, a gente usou 18 gramas de fibra. E eu vou e coloco 18 gramas. E, gente, é importante, que eu falo até com a Lai, a gente sempre usar a unidade referente ao que a gente comprou. Por exemplo, aqui a dimensão do feltro eu estou usando em centímetro, né? Normalmente a gente compra por metro, enfim. Mas eu estou considerando a fibra, por exemplo, a gente compra por quilo, eu estou considerando a grama, tá? Pra gente comparar sempre a mesma coisa, porque senão a gente vai falar linguagens diferentes, né? Então, pra gente poder fazer a proporção correta, tá? Então, considerem sempre a mesma unidade de medida do original, né? Do inteiro que você comprou, enfim. É isso. E aí tem a linha, que geralmente eu coloquei aí meio tubo. Na verdade, não chegou nem a ser a meio, né? E a gente não tem como ficar medindo isso. Então, a gente põe uma média do que usou. Por exemplo, as letras que a gente fez, o love que Lai fez, ela usou um tubo quase inteiro, não foi? Foi. E aí, mesmo que não tenha usado 100% do tubo, foi quase um tubo todo. Então, eu vou considerar um tubo inteiro, tá? A gente joga sempre um pouquinho mais pra frente, porque... às vezes é centavos que vai dar diferença, mas não vai ser pra baixo. Né? E essas anotações gerais que eu falei que é tudo que a gente escreve. Aí, nesse caso, esse daí... A gente só colocou que foi um feltro estampado que tinha um preço diferente, só para a gente poder lembrar para quando for passar para nossa tabela. Isso aí, é um feltro novo que a gente tinha acabado de comprar, então só para a gente lembrar que o preço foi diferente. Em um outro momento a gente tem até uma planilha onde a gente anota todas as nossas compras, todas as entradas que a gente está tendo, né, e as saídas. Isso de repente pode ser um tema para uma próxima aula. Né? Mas, enfim, nessas anotações gerais é sempre uma observaçãozinha, alguma coisa que surgiu ali, né? Um detalhezinho no meio do processo. Deixa eu falar uma coisa, Nicole, porque eu acho que é muito importante, que é porque nós que somos artesãs, no meu caso, por exemplo, até a gente conseguir chegar a colocar preço em tudo,
eu tinha muito material, né, já comprado. Feltro, por exemplo, geralmente a gente vai acumulando uma quantidade de feltro, e aí há um tempo anterior o feltro, o metro dele tava R$ 12. Tô chutando, tá? Agora o feltro tá em torno de 14, R$ 16, o feltro comum. E comum que eu digo colorido, né? Liso, né? Liso. Então, você vai considerar o preço atual, nunca o preço antigo. Se você não tem referência de quanto você pagou, você vai considerar o preço atual, né? E até as coisas antigas, botões que eu tenho aí de 300 anos, sim. Considera o a valor gente vai agora. considerar pelo menos o que a gente estima do atual, qual é o preço. É um pouquinho diferente. Mas esse botão aqui foi 20 centavos. Até pensar, então, porque mesmo que vocês tenham comprado, né, mais barato, o que vocês forem vender agora, e vocês vão ter que repor essa mercadoria, né, essa matéria-prima. E vocês vão repor com o preço que tá o preço atual, que está no mercado agora. Então, se vocês venderem pelo preço que vocês compraram há alguns anos atrás, provavelmente vai estar defasado, e quando vocês forem comprar o feltro, o botão, enfim, a cola quente para repor o que foi usado para fazer essa peça com feltro antigo, com material antigo, de repente nem lucro vocês vão ter. Só vai dar para pagar a matéria-prima. Tá? Até porque fica até complicado, porque às vezes você passa um preço para um cliente, aí você fala, é R$ 10. E aí o cliente ou um outro cliente vai e gosta da mesma peça, te encomenda exatamente a mesma peça, aí você vai ter que ir comprar tudo, quando você for ver, R$10. Vai ter que comprar o mesmo preço e no final vai trabalhar então, de graça, né? Então não pode. Sem poder ganhar nada. Vamos agora, gente, para a planilha, para a gente mostrar para vocês como é que a gente transpõe isso para a planilha, tá? Bom, aqui está a nossa planilha. Essa é a planilha padrão que a gente usa para colocar o preço em todas as nossas peças. Essa planilha também vai estar disponível lá na plataforma, tá, gente? A gente tem um módulo lá na plataforma que é gestão. E aí, tudo relacionado à gestão, a gestão para a empresa de vocês, que vocês vão precisar ter, vai estar tudo ali, além de ter essas planilhas nos módulos para vocês já baixarem direto do curso que vocês vão estar assistindo, tá bom? Então, vamos lá. Como é que funciona essa planilha, né? Aqui é bem similar, né, ao que a gente tem na ficha técnica, que vai ser a lista de material. Só que aqui a gente divide em lista de material e matéria-prima, tá bom? A lista de material eu vou botar só o que tem dimensão, que tem altura e largura, o que eu corto. Então, o EVA, o feltro, o papelão, vai entrar tudo aqui, tá bom? E aí, como é que a gente faz? A gente lista tudo que a Lai me passou na ficha técnica, eu venho aqui e listo. Telhado, porta, grama, cortina. Aí lá tá como estampado ou liso. E isso interfere justamente o quê? No preço do feltro. E aí eu vou botar aqui o estampado 21, a grama, que foi o que Lai botou lá naquelas observações, que o preço era diferente. Foi ótimo ela ter posto, porque aqui eu já anotei, né? Sim. Com preço diferente. E depois os lisos, enfim, o preço do papelão. A quantidade de peças, que é quanto que eu corto de cada peça ali, né? E a medida delas. E aí o cálculo dessa planilha já vai automático, vocês não precisam ficar se preocupando. Né? Aí notem que aí tem a altura em centímetro, que é essa ficha técnica. Eu estou repetindo só porque não, é bom eu pra acho gente que frisar e a gente entender precisa bem. Entender bastante que eu coloquei lá na ficha técnica, o telhado é 10 por 4. Então, aí você colocou a altura 10 centímetros e largura 4 centímetros. Então, essa ficha técnica ela vai servir para isso. Para a gente depois chegar aqui no computador e jogar tudo, né? Porque ficar fazendo isso na mão, gente, dá muito trabalho. E aí, o que a gente fez? A gente desenvolveu essa planilha que o cálculo já vai todo automático. A gente teve tempo despender um pouco mais de tempo para criar a planilha, né? Mas depois de criada, agora a gente consegue colocar qualquer coisa aqui e o preço já sai automático. Então, auxilia muito a gente a passar o preço certo para o nosso cliente, né? E aí aqui, Nicole, tô com dúvida se é largura ou altura ou largura, né? Não faz diferença, tá bom? Como é uma área quadrangular, né? Ou retangular,
não vai fazer diferença. A área é sempre altura vezes largura, então um vezes o outro, independente de qual posição ele esteja, não vai fazer diferença. Então não se apeguem tanto a isso. Aqui, o importante é a gente colocar os valores corretos, tá bom? Mas é isso. Aqui tá altura e largura. Se conseguir respeitar a altura e largura para ficar padronizado para mais na frente, quando vocês forem olhar e cortar o feltro certo e lembrar, ótimo. Mas se não, não tem problema que não vai sair errado, né? Sim, a ordem aí não vai fazer não diferença. Não altera o produto final. Sim. Aqui, a matéria-prima, né? Aham. E aí a gente lista aqui tudo que lá já colocou lá. Aí, por exemplo, gente, aqui, a fibra. Nicole, eu não sei fazer essa conta. Vamos lá, vou tentar explicar rapidinho pra vocês. Aqui, a Lai mediu 18 gramas, certo? Então, é 18 gramas, a gente compra o pacote de fibra de... 1 quilo. 1 quilo. 1 quilo são quantas gramas? 1000 gramas, certo? Então, qual é o preço referente a 18 gramas, né? Então, eu vou pegar o preço da minha fibra, que é 24, e vou multiplicar por 18 dividido por 1000, certo? Então, 18 gramas equivale a quanto de 1000? É 18 dividido por 1000. E quanto que isso equivale de 1 quilo de manta? É uma regrinha de 3. Então, a manta eu paguei R$24 e 18 gramas vai ser 18 dividido por 1000 vezes os R$24. E eu vou chegar no meu valor aqui. Vocês veem que é bem pouco, 43 centavos, né? Sim. Aí aqui o laço, linha. A linha a gente compra, a gente comprou as últimas até barata, a gente pagou R$1,20, não foi? Sim. Então, meio tubo, 60 centavos, enfim, a gente vai listando aqui tudo que a gente compra, tá? Aqui, embalagem. Fala um pouquinho da embalagem lá pra eles. Sim, essa embalagem é tudo que eu vou fazer a entrega, a forma como eu vou entregar para o cliente. Porque eu não pego a peça e jogo e pronto. A gente usa uma sacolinha, às vezes uma sacola plástica ou uma sacola de papel. Então, a gente vai colocando. Por isso que é importante, tudo que a gente comprar, a gente ter ali a nossa notinha com os valores. O histórico, né? Do que a gente está comprando. Porque a gente esquece, não adianta. A gente compra tanta coisa que acaba esquecendo. Então, a sacola, aí a gente computa fita de cetim, que às vezes é um lacinho que você vai dar. A etiqueta que você coloca. Lai, mas eu fiz a etiqueta na gráfica. Tá bom, você vai dividir quantas etiquetas você fez e qual foi o valor. Sim. Né? E você usou uma. Nesse caso aí a gente colocou um exemplo de 25 centavos. Ou se você até vai imprimir em casa. Porque às vezes tem gráfica, né? Tem gráfica Sim. rápida que às vezes faz... Porque às vezes a gente não tá com dinheiro ali disponível para investir em 1000 etiquetas. Sim. E às vezes você vai numa gráfica rápida que vai conseguir te atender e você vai imprimir 10. Por exemplo, vai pagar um pouco mais caro. Não importa, gente. Mesmo pagando um pouco mais caro, o mais caro tem que entrar na tabela. Vocês não podem considerar, mas isso daqui eu podia ter comprado mais barato. Podia ter comprado, mas se não comprou, é o mais caro que vai entrar na tabela. Tá bom? Isso. E aí, sacolinha plástica, porque às vezes eu coloco dentro de um saquinho transparente ou um papel seda, enfim. O que a gente for usando, a gente vai colocar. E você colocou aí esse brinde. Mas aí esse brinde eu dei pro meu cliente. Então eu vou cobrar dele o que eu tô dando? Vai cobrar, gente. Porque por mais que você pode tentar fazer o preço mais barato que for, mas isso você tem que contabilizar, porque senão isso vai sair do seu bolso, tá bom? Senão isso diminui a sua margem de lucro, tá? Então, Sim. é um mimo, todos eles gostam aqui, né? É uma prática que a gente tem, mas a gente não pode deixar de considerar. Toda encomenda que a gente recebe, a gente sempre cria geralmente até personalizado, né? Isso aí. Porque depende da pessoa, depende do qual foi a encomenda, se é para um bebê ou se é para casa. Aí a gente sempre cria um brinde, um mimo. Nunca é uma coisa extravagante, é uma coisa pequenininha. Às vezes uma florzinha que você coloca, né, que você faz com carinho, com o galinho para colocar em uma jarrinha, né? É um brinde. Gente, tem gente que usa
pregador e com uma florzinha ou qualquer coisa que você tem em casa, não importa, gente, a gente tem que considerar, tá bom? Não deixem de considerar, porque isso, às vezes assim, é R$2, que nem a gente botou aí. É R$2 que vai estar diminuindo da sua margem de lucro. Se você botar que, por exemplo, deu R$30 no final, R$2 é quase 10% do seu valor, né? Tudo bem que chegou a 30 com os dois, mas digamos que seja 10% do valor. Então, você não pode deixar, você não pode ignorar esse preço, tá? E para o cliente, às vezes, isso dá uma satisfação tão grande que para ele é quase como uma segunda peça, dependendo do brinde, né? Então, não deixem de considerar. Dependendo do tamanho do brinde, né, Laia? A gente aqui até utiliza essa planilha para fazer o brinde, para a gente conseguir chegar no valor exato aí do que a gente está cobrando, para a gente não perder esse valor aí no final. Sim, sempre ele é um valor até mais generoso do que se um cliente viesse a me pedir ele como uma encomenda, né? Se eu desse um coraçãozinho, talvez seria um preço dentro de uma encomenda, e dentro do brinde ele fica com um preço até um pouco mais suave, porque a gente não está ganhando um lucro, tirando lucro em cima disso, né? Exatamente, eu acho que isso é bom a gente... Tem que ser considerado. O custo dele, principal, ele tem que ser considerado. Você não está ganhando, você não está tendo lucro em cima dele, mas você está gastando matéria-prima para fazer, então isso tem que ser considerado. Você não pode ignorar esse brinde que você dá para o seu cliente, tá? E aqui, na parte de despesas, são todas as outras despesas. Aqui, imposto, eu botei 0, porque tem gente que paga, tem gente que não paga, tem gente que opta pelo MEI e aí vai ter um valor de imposto, então isso vai muito da realidade de cada um. E vocês vão ter que ver, se vocês pagam imposto, qual é o percentual desse imposto. Colocar aqui, frete, aqui eu coloquei zerado porque a cliente vem buscar, então a gente não vai precisar entregar, tá bom? Mas caso a gente fosse entregar, Nicole, eu vou entregar, eu vou de gasolina, tá bom, faz uma média. Quanto que seu carro gasta de gasolina, qual é a distância? Nem que seja 1 litro de gasolina, dependendo, isso tudo vai depender da distância, tá, gente? Mas considerem, tá bom? Não deixem de, às vezes eu vou pagar um boy. Tudo bem, você pode até pagar o boy, mas coloca aqui o preço, tá bom? Margem de lucro, aqui a gente costuma usar 100%, a gente dificilmente diminui de 100%, mas se vocês quiserem baixar o valor para passar para o cliente, uma das coisas que vocês podem tentar reduzir é a margem de lucro de vocês, tá bom? Aí vamos lá. Aqui, energia, internet, telefone, aluguel. Quando eu coloquei isso lá, e deu uns pulos de meio metro de altura. Por quê? Porque ela falou, você vai considerar isso tudo dentro da conta desse produto? Não, eu não considero esse valor cheio, gente. Só que o que eu coloco aqui para ficar mais fácil? O valor que a gente paga, por exemplo, de energia, de internet. O aluguel. Aqui tem a maioria da realidade, né? Das artesãs é dentro da própria casa. Sim. Então, como que eu considero isso? Isso tudo vai estar relacionado ao tempo, que é a próxima coluninha aqui embaixo, o tempo de trabalho que você tem, tá bom? Quantas horas você trabalha naquela peça e quantas horas você trabalha no mês, tá? Para o seu trabalho. E aí, isso vai ser proporcional ao que você trabalha dentro do seu ateliê. Porque todo mundo que trabalha em casa e dentro de um quarto, dentro de um espaço reservado que seja, você gasta energia, porque você precisa de luz, você precisa às vezes ligar uma máquina de costura, né? Telefone, você gasta porque você precisa falar com o cliente, internet, o aluguel, se for da sua casa, por exemplo, não vai ser 100% do valor do aluguel. Então, vai ser proporcional ao que você de horas que você está trabalhando ali naquela peça, tá bom? Então, não se preocupem, pode colocar o valor aqui cheio do que vocês pagam. Aqui é a nossa realidade, mas quando vocês forem preencher, vocês podem colocar, energia aqui em casa eu pago R$100, internet eu pago 80. Enfim, vocês vão preenchendo de acordo com a realidade de vocês e a planilha vai fazendo a conta toda automática, tá bom? Então, não precise se preocupar. Tá, então só para poder entender melhor, esses valores aí tá em cima desse salário que eu desejo receber. Tá em cima da quantidade de horas que você trabalhei. Isso. Certo. Então, por exemplo,
eu trabalho 8 horas por dia, que é o que a gente botou aqui. Já vamos para a parte de baixo. Eu trabalho 8 horas por dia durante 22 dias no mês, na média. E para fazer essa casinha, a gente demorou 2 horas, certo? Sim. Então, 2 horas de trabalho diante de um mês de trabalho, diante de um mês de aluguel, quanto que 2 horas equivalem, certo? E aí a conta automática eu já estou considerando 30 dias, certo? Do mês de aluguel. Quanto que 30 dias equivalem a quantas horas? E se quantas horas dessas, se eu utilizar 2 horas, quanto que eu vou pagar? É como se eu estivesse pagando um aluguel de 2 horas para usar aquele espaço ali para eu poder estar produzindo a minha peça. Isso aí já vai ser automático. Você já alimentou isso. Já alimentou. Então, é isso que eu tô falando. Aqui é só vocês colocarem para a realidade de vocês. Só preencher. É fácil, não vai dar trabalho, então não se assustem. Isso daqui, às vezes, vocês falam, pô, 50 reais, mas isso, se você for olhar por dentro do cálculo, isso dá assim, gente, 30 centavos, 40 centavos, tá bom? Então, não é um valor expressivo, mas eu não deixo de considerar, que é 30 centavos numa peça. Mas às vezes ao longo do mês eu faço várias peças e eu preciso pagar as despesas da casa, que se misturam com as despesas da empresa. Então isso é uma forma ótima da gente conseguir separar as contas, né? Certo. Então, assim, só para a gente poder chegar nesse preço final, a gente teria que alimentar sempre a nossa lista de material com os valores reais dos produtos, não é isso? Isso aí. Alimentar todo mês, mês a mês, eu tenho que alimentar o valor da minha luz. O valor do telefone se variou. Isso aí. Do aluguel, se teve algum, né? Energia, então, gente, vai variar todo mês. É muito difícil a gente conseguir pagar, né, um valor cheio. Aí você vai falar, Nicole, mas como é que eu vou botar esse mês se eu ainda não recebi a conta desse mês? Você pode botar do mês anterior, ou você pode fazer uma média dos últimos 6 meses, tá bom? A gente aqui no ateliê, a gente sempre usa do mês anterior. Mas a gente conhece gente que usa pelos últimos 6 meses. Então, vai da realidade de vocês, porque a diferença é bem pequena, tá bom? Então, é o que vocês optarem. E aí vem na parte final, que é a melhor. Eu só gosto de pegar e entrego tudo pra Nicole e falo, a Lai gosta de olhar isso daqui, ó. É esse espaço aqui que ela gosta de olhar. Quanto que chega? Exatamente. E aqui, gente, só uma coisa que eu não falei, mas o salário que vocês desejam receber. Então, vocês coloquem dentro da realidade. Não adianta vocês colocarem... Vocês podem até colocar, eu quero receber aqui 10 mil reais. Tudo bem, vocês podem receber 10 mil reais. Mas receber 10 mil reais trabalhando 8 horas por dia, 22 dias no mês e levando 2 horas para fazer essa casinha, provavelmente o preço dessa peça vai mudar. Quer ver? Vamos botar aqui 10 mil reais, só para vocês verem. Ó, nem cabe aqui, de tão grande que fica. Vou tentar aumentar aqui, pra gente ver. Não dá porque tá travado. Foi. Então, a peça custaria 127 reais. Então, a gente precisa trabalhar dentro da nossa realidade, tá, gente? Nicole, eu quero receber 2 mil reais. Não tem problema, vocês podem colocar. Mas aí vai aumentar muito. O que eu vou fazer? Tenta diminuir o que vocês podem diminuir da embalagem. Ver o que vocês conseguem diminuir, de repente, da compra de matéria-prima ou da margem de lucro de vocês. E aí tentem adaptar dentro da realidade de vocês, tá bom? Ver se o frete não consegue negociar. Enfim, é isso. Tá bom, gente? Então, é isso. Essa planilha vai ajudar muito vocês. Trabalhem, né? Isso. Mas dentro da realidade de vocês, não esqueçam nenhum levantamento, nenhuma informação para vocês não perderem essa referência aqui. É isso. E aí a gente vai cobrar o preço justo, né? E você pode, com certeza, e eu falo isso assim porque eu corri atrás quando Nicole me apresentou essa tabela toda, e eu fui em busca do meu concorrente, qual seria o preço, e o preço realmente ele bateu, né, mais ou menos com o preço do cliente. É lógico que a gente não tem como falar, mas essa casinha sua lá e deu 30 reais, a minha eu consigo fazer por 20. Então, tem outro cliente lá que fez por 20 e você fez por 30. Tá, mas aí tem que ver se foi exatamente o mesmo material. Às vezes usou tudo feltro liso, às vezes não usou a grama que é mais cara, por exemplo, que a diferença vai ser muito pequena, mas
E aí, mas que dá um que dá uma diferencial na diferença. sua peça, Exatamente. né? E a gente não tem que ter medo. Eu acho que a gente tem que pensar no concorrente, no preço do concorrente, que foi o que eu fui buscar dentro desse valor que deu o meu. Eu fui atrás da minha concorrência, o que gastar, o que ela cobrava mais ou menos, e eu vi que está na média. Às vezes oscila, às vezes você está um pouquinho abaixo, às vezes está um pouquinho acima, e oscila. Mas nada que vá assim, que você vai ser uma pessoa que vai ter um trabalho super caro, enfim. Uma coisa que eu, antes de finalizar, eu preciso falar isso, porque fica engasgado na minha garganta, que é: valorizem o seu trabalho, não deixe que ninguém desvalorize. Não deixe que nem aí em casa a família, com todo o amor que a gente sente por ela, diminua você e diminua o seu trabalho. O seu trabalho, ele é importante. Cada pedacinho de coisa que você faz, cada pecinha que você faz, você está dedicando o seu tempo, o seu amor, a sua criatividade, porque muitas vezes a gente não dorme. Às vezes a gente cai na cama e a cabeça começa a trabalhar, criando, descansa. pensando em, eu quero fazer isso, porque a criatividade é isso, à medida que você vai trabalhando, vai desenvolvendo, e tem uma hora que você vê que você tem que falar assim: não, parou agora, eu preciso descansar, Dormir, né? preciso dormir para amanhã continuar. Isso aí. Então, assim, não se desvalorizem. O trabalho de um artesão é muito importante, sim, tem valor, sim, é uma profissão, gente. Você não é só uma dona de casa, você não é só uma mãe ou um pai, porque tem muitos homens que trabalham, que fazem até com feltro. Com certeza. Então, você precisa se valorizar. Você está em casa, às vezes você tem 10.000 atividades e ainda tem a atividade do artesanato. Às vezes você quer só se profissionalizar no artesanato, mas se valorize. Não faça como às vezes a gente vê nas próprias mídias. Sim. É um trabalho maravilhoso e a pessoa cobra um valor que você fica: gente, como que ela chegou a esse preço? Ela não está se valorizando, sabe? E quando você se valoriza, seu cliente também vai valorizar o seu trabalho. Que você vai passar valor para o seu cliente. Então, e ele vai ver que ele não está recebendo uma qualquer coisa. É a diferença, né? Que a gente fala de preço para valor, né? Preço é o valor só. O valor que eu digo assim, é R$30, seu preço. Agora, o que tem nesse R$30 é essa casinha linda que a gente preparou com carinho. A gente pensou no melhor que a gente podia usar de material para entregar, para ela ficar mais harmoniosa. Então, assim, isso tudo, isso é valor. E é isso que vai fazer o seu cliente pagar o preço de R$30. Então, é isso que a Lai tá falando. Não se desvalorizem, gente. Então, é isso que a gente queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai estar sempre aqui passando também algumas dicas de gestão, né? É isso aí, gente. Para mostrar para vocês que é possível fazer o artesanato a sua renda principal, a sua profissão, e tirar dele aí uns frutos que muitas vezes a gente pensa, é só uma renda extra, mas tem sim como levar isso à frente, tá bom? E a gente vai construindo e fazendo esse sonho acontecer junto, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar com a gente. É isso aí, um abraço para todo mundo. Beijo grande, gente, até a próxima.